Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo já pensou em mudar algum comportamento seu. E uma coisa a gente sabe também, que isso não depende simplesmente de conhecimento. Se a gente chegar para qualquer pessoa na rua, imagina só, chegou para um cara e fala o seguinte: ei, você sabe o que precisa mudar na sua vida para você ter uma saúde melhor? Eu duvido que a pessoa vai chegar para você e fale o seguinte: putz, realmente não sei, cara. Eu acho que eu preciso comer um pouco mais de carne vermelha, um pouquinho mais de bolacha recheada. Preciso parar de fazer um pouco de exercício físico, eu faço demais. Acho que ficar um pouco mais assistindo TV aqui em casa. Então eu duvido que você vai ter uma resposta dessa, mas sim alguém que vai falar mais ou menos assim pra você: cara, eu acho que pra melhorar minha saúde eu preciso melhorar um pouco minha alimentação, eu preciso comer um pouco mais de fruta, de legume, de verdura, praticar mais exercício físico. E onde eu quero chegar, na verdade, pessoal, é o seguinte: apesar das pessoas não terem total conhecimento de nutrição, de fisiologia, as pessoas sabem sim, de forma geral, o que precisam fazer para melhorar a alimentação, para melhorar a sua qualidade de vida. Então a pergunta é: se as pessoas sabem, por que elas não fazem? E se você quiser saber, essa mudança vai muito mais além do que simples hábitos alimentares. Então hoje as pessoas sabem que precisam guardar dinheiro, que é importante investir, mas elas conseguem? Então se elas sabem que é importante, por que elas não fazem? Se a pessoa sabe que precisa estudar algumas horas por dia para passar no concurso, então por que não estuda? E uma das coisas que explica a mudança de comportamento é um modelo transteórico. E isso, cara, vem desde os anos 80, com Prochaska, Norcross e Di Clemente, que foram autores que começaram a falar desse modelo transteórico. Esses caras, eles observaram o seguinte, que alguns fumantes, quando eles paravam de fumar, eles tinham alguns comportamentos diferentes, não era todo mundo igual. Então o que acontecia? Alguns paravam de fumar muito rapidamente, enquanto outros não. E isso tinha a ver com alguns padrões de comportamento, alguns estágios mentais. E isso, os autores, eles acabaram separando esses comportamentos e dividiram eles e começaram a chamar de fases, que são as fases de mudança de comportamento. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essas fases e explicar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é a fase de pré-contemplação, porque aqui a pessoa ainda não contemplou a ideia de que ela realmente precisa mudar. É aquele cara que, na verdade, ele não tem intenção ainda de mudar. Ele não enxerga ou ele não tem consciência do problema que tem. Então, não adianta falar para essa pessoa que ela precisa mudar de hábitos, que ela precisa se alimentar melhor, porque ela é uma pessoa muito resistente. Então, para essa pessoa realmente mudar de fase, sabe o que precisa? Uma conversa, sem julgamentos, uma troca de ideia, com o objetivo de conscientizar essa pessoa a ter uma perspectiva diferente sobre determinado assunto. Então, para os profissionais da área da saúde, se você identificou uma pessoa assim, às vezes a pessoa está indo forçado no seu consultório porque o marido mandou, porque a esposa mandou, porque a mãe mandou. Se tiver um cara mais ou menos assim, converse. Tente estabelecer o vínculo terapêutico, que é um vínculo de confiança, um vínculo que os psicólogos falam muito nisso, mas é aquele vínculo que você, através de uma conversa, através de você mostrar que você está fornecendo continência para essa pessoa, que você é uma pessoa confiável, ao mesmo tempo você é uma pessoa que a pessoa pode se abrir, pode contar a verdade, não precisa mentir para você, e ao mesmo tempo a pessoa sabe que é uma autoridade, que você é um cara que ela pode tirar suas dúvidas, que pode perguntar, que você domina o assunto, domina o que faz. Infelizmente, às vezes as pessoas em fase de pré-contemplação, elas só desencalham quando a água bate nas nádegas e elas têm um problema de saúde bem mais sério, e daí realmente precisam mudar. E aí já vem uma segunda fase para mudar de comportamento, que se chama a fase de contemplação. E na fase de contemplação, sim, ela contempla a ideia de que ela precisa realmente mudar, mas na verdade ela passa por uma grande ambivalência. Então, ao mesmo tempo que ela sabe que ela precisa mudar, ela ainda pondera se vale a pena ou não, ou então ela se lamenta demais. É aquele cara que diz: putz, eu preciso fazer exercício físico porque eu tenho problema no coração, então eu preciso realmente começar a fazer exercício físico. O médico já falou que eu estou muito próximo, né, de ter um problema mais sério. Ah, mas quer saber? Eu acho que não é tão sério assim, eu tô bem, tô conseguindo fazer minhas atividades, então, quer saber? Ano que vem eu começo, então. Já que eu tô bem, eu começo ano que vem. Ah, mas eu não vou começar a fazer isso agora não, cara. Vou mudar de emprego, eu não tenho tempo pra isso. Então, pra esse cara sempre tem um mas. Então, mas eu vou fazer isso. Ah, mas eu acho que não é tão interessante. Sempre tem uma objeção que impede essa pessoa de progredir e que acaba deixando essa pessoa encalhada nessa fase. Então, sabe o que precisa, na verdade, essa pessoa? De mais conscientização
e também de alguém trocando ideia sobre as vantagens, sobre as desvantagens e sobre as possíveis consequências se essa pessoa continuar não mudando. Então é um trabalho de conscientização, sim, mas essa pessoa ainda ela não tem essa coragem de tomar um passo à frente. Então, às vezes é preciso uma conversa a mais, é preciso um estímulo a mais e ajudar até mesmo a dar uma perspectiva. Porque por muitas vezes essa pessoa não vê saída, ela não vê uma solução para o problema e às vezes a solução ela tá ali na cara dela, só que ela não conseguiu enxergar ainda. E aí a gente tem a terceira fase, e aí sim essa pessoa entra numa fase de preparação, de decisão. E aí a pessoa já tá decidida a mudar e fala o seguinte: quer saber? Eu vou mudar sim. Essa pessoa já reconheceu, na verdade, que precisa mudar o que ela tá fazendo, o seu comportamento, o que é bom para ela, mas tem um problema. Essa pessoa não sabe nem por onde começar, nem como começar. Às vezes existe até essa intenção de mudar, de mudança, e o cara começa a fazer alguma coisa. Então eu acredito que a maioria das pessoas que nós conhecemos hoje que falham na mudança de comportamento, a maioria dos pacientes, principalmente que vêm em clínica, são pessoas nessa fase. São pessoas que sabem que elas precisam mudar e que elas se decidem sim a mudar. Afinal, se elas buscaram um profissional da saúde, elas já fizeram essa decisão. Mas são pessoas que elas ficam encalhadas nessa fase, elas não conseguem achar uma solução para começar a fazer. Então é aquele cara que ele começa a fazer academia, na primeira semana ele vai 3 vezes, 2 vezes, aí ele começa a ficar um pouco dolorido, mas fala, beleza, comecei a fazer academia. Depois de um mês, esse cara começa a ir 1 vez por semana, você fala, ai meu Deus do céu, tá comendo uma vez por semana. Depois de 2 meses a pessoa vira um turista já na academia, o personal vê, ele até meio que se esconde assim, putz, vou tomar uma bronca do personal. E aí depois de 3 meses a pessoa decide cancelar o plano dela na academia, acaba pagando a multa lá na academia e retorna tudo de novo no comportamento passado, falando assim, quer saber, não tenho mais tempo, preciso me organizar melhor, não tô dando conta de fazer isso aqui. Quer um outro exemplo? É aquela pessoa que ela vai mudar os hábitos alimentares dela, ela passa no mercado, ela faz uma compra muito bonita, cheia de fruta, legume, verdura, mas ela não come tudo, algumas frutas acabam estragando, chega no fim de semana, a pessoa volta a comer tudo de novo, as 10 porções de ultraprocessado, ela acha que a dieta é um pé no saco, que ela não consegue fazer direito. E sabe, pessoal, que o problema muitas vezes aqui não é nem a vontade da pessoa, porque a vontade ela tem de mudar, mas sim a capacidade dela de elaborar um plano que ela consiga seguir e que ela faça uma possível organização, que ela consiga se organizar no plano dela. E uma coisa muito importante para o sucesso de alguém na mudança de comportamento é a organização. E aqui, quem está tratando dessa pessoa, quem é o nutricionista, quem é o profissional da saúde, quem é o coach, seja lá quem for, é responsável por ajudar essa pessoa a estabelecer metas que sejam possíveis de se alcançar. Metas que não vão ser custosas demais a ponto dela querer desistir do plano. Fazer esse planejamento é muito importante. E mais importante que isso é o feedback de todo esse processo. Porque não importa apenas fazer o planejamento das suas metas. É importante você testar esse planejamento e ter um feedback. E às vezes o feedback é assim, puxa, comecei a estudar, mas parece que ainda não é o suficiente, ainda estou com bastante dúvida. Então você sabe que esse é o feedback, às vezes não está sendo o suficiente. Puxa, eu estou ficando muito estressado, então eu quero o final de semana. Qual que é o problema? Planeja o seu final de semana, planeja um dia então que você vai ficar sem fazer nada e durante a semana você cumpre com suas atividades. Isso diminui o nível de estresse da pessoa e diminui a chance de dropout também daquela atividade, da pessoa parar de fazer. Porque uma das coisas que mais são geradoras de estresse quando a gente fala em síndrome de burnout, quando a gente fala em estresse no trabalho, o estresse da vida pessoal, é a quantidade de responsabilidade que ela tem. E se essa responsabilidade já está planejada, já está tudo de acordo com os planos com que ela fez, perfeito. Então aí você sabe que o nível de estresse diminui bastante porque ela realmente está sob controle daquilo que ela realmente precisa fazer. E um bom planejamento leva a pessoa finalmente à próxima fase que a gente vai falar aqui, que é a fase de ação. E aqui, gente, a fase de ação é onde mudou totalmente a rotina da pessoa, a pessoa já mudou o comportamento dela. E ela já está fazendo esse comportamento por algum tempo. E essa fase, ela precisa de 3 coisas muito importantes. De energia, de tempo e de compromisso também. E aí vem o seguinte, não adianta a gente decidir mudar, a gente se planejar da melhor maneira possível, mas quando a gente for mudar, quando essa pessoa mudar, ela não reconhecer que ela precisa sim de um investimento de energia, de tempo e de compromisso. Porque a pessoa sim, ela precisa se doar nesse momento. Então, para que isso aconteça da melhor forma possível, é preciso essa
disponibilidade da pessoa. O lado bom é que nessa fase aqui as mudanças são mais visíveis. Então as pessoas ao redor, elas começam a reforçar, começam a elogiar. Puxa, como você emagreceu, como você tá bem. A sua roupa fala com você. A sua roupa fala o seguinte: poxa, você não me usava há tanto tempo, agora você tá me passando a usar. E tudo isso é um incentivo e tudo isso são reforçadores de curto prazo que acabam fazendo com que a pessoa persista nessa atividade por mais tempo. Os amigos elogiam, os professores elogiam se o problema era o estudar. E o que essa pessoa precisa de um profissional da saúde, de alguém que está acompanhando ela? Um incentivo. Então, você deve incentivar e não pensar o seguinte: poxa vida, você perdeu 20 quilos, mas olha, falta muito para chegar no ideal, falta 80 quilos ainda. Poxa, que frase negativa que esse cara falou. Porque, poxa, a pessoa já conseguiu mudar o comportamento, já conseguiu ter uma nova aderência de comportamentos e existe essa crítica. É aquela mesma coisa que as mães fazem quando vê aquele boletim do filho com um monte de nota boa, né? 9, 10, 8, mas aonde que elas vão falar? Onde que elas vão ficar o dia inteiro falando na vida daquele filho lá? Naquela notinha vermelha lá, aquele 5, aquele 4, e em vez de elogiar todas as notas boas. Parece que as pessoas elas tendem a olhar um pouco mais para o lado negativo da coisa do que o lado positivo. E isso é muito ruim, principalmente quando a gente fala em aderência de comportamento. Profissionais da saúde, cuidado com discursos que vocês falam com seus pacientes, né? Cuidado com essa falta de incentivo, né? Falta de elogio com o progresso que existiu nos pacientes, porque isso pode gerar mais estresse ainda. Então, lembra, a pessoa já está investindo tempo, energia e já está com compromisso nessa atividade. Então, às vezes é algo que foi difícil de se alcançar, algo muito custoso, é algo que é a primeira vez na vida da pessoa que ela consegue realmente cumprir. Então, tudo que ela menos precisa agora é de mais críticas que façam que ela desista mais, façam com que ela comece a enxergar que é muito difícil alcançar esse objetivo e que quer saber, ela tentou, mas ela vai desistir. E aí, pessoal, a gente tem uma fase que é uma fase muito importante, que é a manutenção. Então aqui os autores dizem o seguinte, que o comportamento ele só vai se consolidar se a pessoa realmente continuar fazendo e se prevenir contra recaídas. E sim, para todo comportamento que se atingir uma fase de ação, de manutenção de comportamento, existe uma recaída e a pessoa volta a estacar zero. Tipo uma pessoa que iniciou um processo de emagrecimento, mas depois de um ano você vê a pessoa reganha todo o peso que perdeu. Ou então uma pessoa que começou a poupar um pouco mais de dinheiro, depois de alguns meses resolveu tirar todo o dinheiro e comprar alguma coisa que ela queria e nunca mais guardou de novo. Ou então aquele cara que começou a fazer academia, conseguiu resultado, conseguiu melhorar bastante seus exames, mas depois de uma viagem de fim de ano, depois ele nunca mais voltou na academia. O que acontece com esse povo que começa a ter uma nova aderência de comportamento e para do nada? Sabe o que acontece? No behaviorismo, por exemplo, que é uma escola de psicologia da análise de comportamento, temos algo que se chama recuperação espontânea. A recuperação espontânea é o reaparecimento de uma resposta condicionada depois de um período de repouso ou período de menos respostas daquele comportamento. Então vai chegar uma hora em que alguma pessoa vai fazer um pouco menos do comportamento que ela adquiriu. Então se ela está mudando os seus hábitos alimentares, vai chegar o fim de ano, por exemplo, em que ela vai ter essa transição, ela vai poder comer um pouco mais tranquilo com a família, sem se preocupar em contar seus macros, sem se preocupar em seguir um plano alimentar, mas com a mente aberta. E isso é normal. E nessa hora é importante a pessoa estar muito munida ali de conhecimento, de educação nutricional, para que ela não volte a estacar zero, para ela não chutar o balde. No emagrecimento isso acontece demais, gente. Então às vezes a pessoa chega na festa de fim de ano, come muito mais que deveria, muito mais açúcar, muito mais álcool, e isso acaba embaçando um pouco o shape dela, aquela sensação de que ganhou tantos quilos já depois de uma semana. E isso é normal, é retenção de água, é inchaço, isso daí sai. Mas a pessoa pensa, putz, eu perdi tudo que eu conquistei, quer saber? Agora também, eu demorei um ano para conquistar isso, agora eu perdi tudo. Eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo mesmo, depois eu vejo isso aqui, eu não tenho tempo agora para perder. E volta todo esse comportamento depois, as justificativas, a ambivalência, a pré-contemplação, porque ela sabe que tem que mudar, mas não consegue. E aí, todo o comportamento que foi construído, tudo aquilo se perde. Então, pessoal, mudança de comportamento é um fenômeno complexo e por isso, para os profissionais da saúde, é muito importante que exista individualidade, que você consiga se adequar à mudança de cada paciente seu, com a rotina de cada paciente, com seus horários, com seus afazeres, com a sua motivação e com o seu tempo também.
Então, assim que a gente tem sucesso na mudança de hábito. Então, quando a gente fala por que as pessoas sabem que elas precisam mudar e não mudam, porque é complexo, é um fenômeno muito complexo mudar o comportamento. Então, é esse recado que eu deixo pra vocês. Obrigado por você que acompanha até aqui. Se você quer continuar acompanhando nossos conteúdos, não se esquece de se inscrever no canal aqui. Se você quiser aprender nutrição, link da plataforma aqui embaixo com 3 dias gratuitos para você fazer o teste como você quiser. Muito obrigado por você acompanhar até aqui, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.